Mais do que ganhar, é jogar com a bola, é um time que sempre se impôs tecnicamente. E aí isso é de clube, cada clube tem seu DNA. Seu DNA, a sua... E eles estão descobrindo que defender é importante, que quando você não toma gol, você não perde jogos. E o equilíbrio. É isso, e o Tite parte muito disso. O Flamengo não toma gol, gente, você pode ver. Verdade. E no jogo de hoje não só não tomou gol, ele também não sofreu. O Rossi assistiu o jogo. Teve umas 2 finalizações que ele só deu uma deitadinha ali, ralou um pouquinho o uniforme. Então, assim, quando você consegue dar essa sustentação defensiva para um time, para um elenco que tecnicamente, eu não falo nem time, para um elenco que tecnicamente é tão superior... E aí, nação flamenguista? Sejam todos bem-vindos ao canal Fla News, pessoal. Cada vez voltado para as notícias do Mengão, né? Sempre deixando você, torcedor flamenguista, bem informado, trazendo aqui a repercussão, sempre das informações dos jogos do Mengão, né? Então se inscreve, pessoal, deixa seu like e compartilha o vídeo. Vitória esmagadora sobre o Madureira, campeão carioca, passando por cima. E além disso, pessoal, chamando a atenção da mídia e preocupando os antes, né? Porque o Flamengo está fazendo uma temporada brilhante e isso aí cada vez mais deixa o torcedor orgulhoso e esperançoso, né? De um Flamengo campeão. E você, pessoal, tá gostando do Flamengo de 2024? Tite tá conseguindo colocar os caras para jogar, né? Arrascaeta, De La Cruz, Pedro, Gabigol, e esses caras vão jogar muita bola, pessoal, não tenho nem dúvida, né? E a mídia repercute o jogo, né, pessoal? Jogo de 3-0 contra o Madureira, poderia ter sido mais 3, 4, 5, né? O Flamengo relaxou a um certo momento, mas mesmo assim jogando muita bola. Arrascaeta, De La Cruz, Pedro, a defesa impecável, né? A defesa do Flamengo hoje, sem sombra de dúvida, o ponto forte da equipe, o pilar, né? E quando você tem uma defesa sólida, que não leva gol, não sofre perigo, esses caras da frente aí, pessoal, vai chegar e resolver, né? Então é isso. Vamos trazer a repercussão do jogo, a mídia fazendo vários elogios ao Mengão, né? Já quero deixar aqui créditos ao vídeo, ESPN Brasil, Star Plus, link na descrição, vale a pena vocês acompanhar. No final, pessoal, tem muita informação, fique até o final, né? Agora, sem enrolação, vamos acompanhar o que a mídia tá falando do Mengão, pessoal. Daqui a pouco o Gerson tá bom, o que você faz com o Gerson? Porque o De La Cruz como segundo homem tá muito bem. Tá muito bem. Eu acho que o Tite começou a usar ele mais pelo lado direito, ali meio que emulando o Everton Ribeiro. Ele não foi tão bem no começo, apesar de também ter achado que não foi tão mal, era uma questão até de adaptação. Mas agora como segundo homem, daqui a pouco o Gerson volta, o Tite vai ter que resolver essa bucha. Assim, eu acho que o grande ponto, a grande mudança de rota desse Flamengo é o rubro-negro conhecendo o que é o Tite. O que é, e eu já falei sobre isso aqui algumas vezes, o que é até pro rubro-negro, que muitos rubro-negros eu vi que tinha até uma certa rejeição com o Tite, assim. Para olhar pro lance de ser gaúcho, né? O papo do Tite ser retranqueiro. Quem fala isso em 2024 não vê futebol faz uns... Tinha muito essa história das oportunidades que o Gabigol, que é o grande ídolo do Flamengo, não tinha isso com ele na seleção. Tem muita coisinha, né? E até uma questão cultural do clube, né? O Flamengo é um clube onde, mais do que ganhar, é jogar com a bola. É um time que sempre... se impôs tecnicamente. E aí isso é de clube, cada clube tem seu DNA, seu DNA, a sua identidade. E eles estão descobrindo que defender é importante, que quando você não toma gol, você não perde jogos. E o equilíbrio. É isso, e o Tite parte muito disso. O Flamengo não toma gol, gente, você pode ver. Verdade. E no jogo de hoje não só não tomou gol, ele também não sofreu. O Rossi assistiu o jogo. Teve umas 2 finalizações que ele só deu uma deitadinha ali, ralou um pouquinho o uniforme. Então, assim, quando você consegue dar essa sustentação defensiva para um time, para um elenco que tecnicamente, eu não falo nem time, para um elenco que tecnicamente é tão superior, se lá atrás te dá confiança, quem está lá na frente arrisca mais. E com a qualidade que você tem, as chances vão aparecer. Então, acho que esse é o caminho. Óbvio que eu quero ver o Flamengo num nível competitivo maior, com um nível de enfrentamento maior, para falar, não, agora os caras estão prontos, os caras chegaram. Eu ainda acho que não é o caso de fazer isso, mas o caminho é bem otimista, cara. Porque já dá um pouco do norte do que é esse trabalho, né? Porque você pega o nível de enfrentamento dentro do Campeonato Carioca, o Tite falou depois, ele deu uma ajeitada, né? Falando do nível do Campeonato Estadual, eu me referia aos grandes e tal.
Foi o que o Léo disse. E às vezes até concordo com ele. Concordo. Então, assim, tem o Fluminense, atual campeão de Libertadores, Recopa, também com esse time que a gente falou de uma janela muito boa de Fluminense, janela boa também de Botafogo, que se reencontrar tudo que construiu ano passado. Enfim, o Vasco, e o Vasco também fazendo bons clássicos também nesse outro momento, enfim, até aí ok. Com grana, money, o funfa. Até aí, ok. Mas acho que o que projetar desse Flamengo adiante é isso. Agora, esse enfrentamento dentro de um Campeonato Brasileiro, dentro de uma Libertadores, com adversários de um outro nível técnico. Tem treinador, tem elenco. E se olhar dentro da Libertadores também, o Flamengo não é que tem o melhor elenco do Brasil. O Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul. Né? O Flamengo entra em qualquer Libertadores, a expectativa do Flamengo é bater no mínimo semifinal. Para ser, assim, bem conservador. Né? Nem sempre vai acontecer. O ano passado, por exemplo, com o Olímpia, que foi uma coisa inacreditável, até a postura do time naquele jogo. Mas o geral é você olhar, brasileiro você tem que competir, Libertadores tem que competir. Eu acho que com essas características, eu acho que é até mais para brasileiro. Sim. É um campeonato que é de constância. Porque assim, cara, eu entendo toda a expectativa em cima de Libertadores, Copa do Brasil. Mas Copas, gente, às vezes é um jogo que te derruba. O controle da situação... O futebol você já não tem 100% de controle. Num mata-mata, as coisas podem acontecer. E eu acho que nessa toada que o Flamengo tá... Os times que tomam um pouco gols no brasileiro, eles estão nas cabeças. Sempre isso. Verdade. E o Tite, toda vez que ele foi campeão brasileiro, ele foi com a melhor defesa do campeonato. Então é isso. O Flamengo tá entrando nessa... Tá sendo titizado, né? Como diz. Eu tenho uma grande amiga que tá assistindo a gente, que ela falava, eu não gosto desse cara que é rubro-negra. Esse cara é retranqueiro, será? Vocês aqui de São Paulo gostam tanto dele. Ela morou aqui em São Paulo um tempo e voltou pro Rio. Ela mandou esse dia pra mim, você tinha razão, eu tô titizado, hein? Aí, é bom mesmo, hein? Falei, tô falando pra você, confia no pai, pô. Mas se o time dele hoje está equilibrado, o segredo desse Campeonato Brasileiro de pontos corridos é isso, né? Essa constância, esse equilíbrio o campeonato inteiro. E é assim que chegam os campeões históricos aí do nosso Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que o Tite, então, falou depois desta vitória, também dessa conquista de Tata Guanabara. Vamos ver, deve ter aí perdido para o meu equilíbrio, titibilidade, vamos lá. É difícil a gente pegar do início até agora, mas eu vou pegar a fala do Arrascaeta momentos antes da nossa oração. O troféu ali na frente, ele disse assim, foi muito merecedor. Se não com essas palavras, foi merecido todo o nosso trabalho em função do título conquistado. Agora, é também ter essa alegria e que essa alegria seja energia para que a gente volte para o trabalho para ser melhor do que nós já estávamos. O Arrascaeta fala pouco, mas quando ele fala com muito conteúdo. É a mesma ideia que eu tenho. O que eu posso te dizer, e o César vai me ajudar na frente, é a satisfação que a gente tem do trabalho, do desenvolvimento do trabalho todo. Sabe, quando a gente olha... E eu colocava antes desse jogo especificamente. A gente não quer só ser campeão. A gente quer ser campeão tendo um grande futebol, sendo melhor que o adversário. Aliás, sendo a equipe mais disciplinada do campeonato. É a equipe mais disciplinada do campeonato, talvez com a exceção de um cartão vermelho do Thiaguinho, no jogo contra o Nova Iguaçu. Mas se pegar os cartões amarelos, todos, a equipe mais disciplinada. Então, para ganhar, não precisa apelar, precisa ser melhor. Talvez essa também mensagem a equipe passou. Obra ali para que o Pedro pudesse jogar, Pedro, Gabigol, e foi o melhor momento em que eles funcionaram juntos. E o Pedro chega à seleção assim, por conta daquele momento naquele time do Dorival. Exato. Né? E aí é interessante porque foi uma convocação que claramente quis dar espaço a jogadores atuando no Brasil, e o Brasil hoje não tem muitos dos 9 dessa característica, né? Esse tipo de 9. Um que está na lista é o Richarlison, que está machucado. Imagino eu que se amanhã chega do Tottenham um aviso, não conte com o Richarlison, não vai dar, o Pedro está ali no começo da fila. Pelo que a gente sabe que o Dorival gosta do jogador e pelo que ele está aparentemente disposto a abrir porta, independentemente de onde o jogador jogue. Começo de ano é muito bom. O Tite, se a gente está falando que o Dorival deu muito espaço pro Pedro, o Tite, em função disso, também deu muito espaço para ele na seleção brasileira e o levou para a Copa do Mundo.
Acabei de falar que o torcedor do Flamengo tinha um pouco de bronca que ele não levou o Gabigol, mas ele levou o Pedro, né? Então, eu acho que o começo de ano é muito bom. E hoje, na cabeça do Tite não tem a discussão, né? Na cabeça de muita gente, até outro dia, mas o Pedro saiu, o pessoal pegou no pé, entrou o Gabigol. Na cabeça do Tite, não é um assunto, né? O titular do Flamengo é o Pedro. E ele está entregando isso de maneira muito clara dentro do campo, né? Eu acho que esse é o ponto. E eu outro dia falei que essa discussão realmente ela não existe. Porque ele está sendo titular e ele está entregando. A gente não está falando de um jogador que está jogando nada e o outro pedindo passagem. Não é o caso. O campo fala. Não, fala. Ele gosta. E eu vou te falar, até para gestão de elenco, se você pegar e colocar o Gabigol do nada... E aí é muito louco, porque se você for pegar também, historicamente, a carreira do Tite... ele tende a usar mais jogadores que nem o Pedro e não como o Gabigol. O Pedro é um tipo de jogador que o Tite, quando ele não utilizou nos seus times, é porque ele não tinha realmente. O Tite gosta da figura do 9, sempre gostou da figura do pivô, do cara que retém a bola, do cara que tem um jogo aéreo forte. E é uma questão de preferência. E vou te falar, os dois dá para jogar junto? Dá. Só que o time que jogou com os dois juntos era um time com alguns desequilíbrios. É um time que ganhou tudo e tal, mas não era um time perfeito porque toda essa gambiarra para poder ter os dois, toda essa estrutura que você tinha que criar te gerava desequilíbrios. Entendeu? Eu não acho que teria que ter tirado o Dorival, apesar de eu entender o sentido ali. Eu acho que o Vitor Pereira vinha de um bom trabalho no Corinthians e ele não ter ido bem no Flamengo não quer dizer que ele é um mau treinador, mas o time vinha em queda com os dois juntos. E até nesse lance de equilíbrio. Então, assim, é natural. Eu acho que o Gabriel tem que, nas oportunidades que tiver, dar tudo e brigar por posição. Não existe contrato de futebol que você assina lá que você será titular. Você tem que brigar por posição. Embora a gente diga aqui, né, que essa discussão não existe, ela existe, porque o Tite foi questionado, sempre questionado, e Gabigol, e como é que é, jogam os dois, não joga, Gabigol fica, Gabigol sai. O Rodolfo Landim foi perguntado sobre isso também lá no campo, depois dessa partida, depois dessa conquista de Taça Guanabara, e o presidente do Flamengo falou o seguinte, abre aspas aí para ele: eu sou o presidente do Flamengo. Já que pode sair de graça no fim do ano, de repente, começar a estudar propostas por ele na janela do meio do ano. Já falou que isso não tinha sido um assunto ainda, né? Sim. Sentado e conversado com o staff do jogador e tudo mais, né? Agora, o futuro começa a depender muito dele também, porque o Gabigol é 96, o Gabigol, quer dizer, ele vai fazer 28 anos esse ano. Sim. Ele tem bons anos de futebol pela frente ainda. Se a perspectiva dele não for a de jogar com regularidade, talvez ele pense, por mais que eu tenha a minha história no Flamengo e nada apaga a história que eu tenho no Flamengo, de repente eu posso olhar para outras possibilidades, porque tem vários times, especialmente aqui no Brasil, que, cara, ele chega amanhã, ele pega a camisa e fala, é minha. Né? Então, depende muito do que ele pensa também. Então, de sequência de carreira, de oportunidade para jogar, porque é óbvio que se ele também vê que não vai ter também muito tempo de jogo, né? Eu tenho muita curiosidade de o caminho que ele vai tomar, porque não é uma decisão tranquila, não, você deixar um clube onde ele é venerado, apesar de não ter feito uma temporada... É que é isso que é muito louco, né? Ele colocou o sarrafo tão lá em cima. Quantos caras decidiram 2 Libertadores na carreira? E aí a gente olha pra temporada passada, a gente fala a temporada do Gabriel foi ruim. Mas olha pros números, não, ele tem mais de 20 gols na temporada. Tá aqui atacante, tá entregando mais que isso todo ano. É que as outras ele entregava 40, entendeu? Então, eu acho que ele mesmo subiu. E, assim, jogadores que mantêm um nível de atuação num nível tão alto por tantos anos seguidos, esses são poucos no mundo. Esse é só craque. O Gabriel não é craque. Ele é um ótimo jogador para nível nacional, doméstico, é muito bom. E aí a gente, não, mas ele foi mal. Mas ele não foi mal na temporada passada. Se for olhar em números, podia ter entregado mais. O time coletivamente não foi mal. A gente vai de novo para aquele... Não foi bem, a gente vai para aquele caminho. Obviamente que as individualidades vão cair. Agora, eu tenho muita curiosidade. O passo que ele vai dar, né? Se ele fica onde talvez é mais confortável, se ele vai para um novo desafio, se ele não vai. E é uma decisão muito pessoal. Quem sou eu para não, faz isso, faz aquilo, não. Aí cuida da sua vida, né? Como a gente fala. Mais um trechinho dessa entrevista do Tite no pós-jogo. Ele falou também sobre Daniel Alves, sobre a fala que ele tinha dito na sua última entrevista. Nação, você não tenha nem dúvida, né? Eu acho que o treinador agora do Uruguai
vai ter um probleminha aí para resolver, né? Sabe por quê? Porque Arrascaeta e De La Cruz hoje é dos melhores jogadores do Flamengo, os dois juntos, né? Se aproximando, fazendo jogada, né? Sempre De La Cruz enfiando para Arrascaeta e Arrascaeta sendo decisivo também, né? Mas na seleção uruguaia não joga, não são titular, ou é um ou é outro. Geralmente é De La Cruz, né? E eu acho que os uruguaios, né, vão começar a cobrar o seu treinador da sua seleção, porque ele não pode jogar de titular na seleção uruguaia, né? Já que ele joga no principal time sul-americano, né? Como titular e bem, né? Acho que eles vão ter um problemazinho para resolver, né? Pois é, nação, Flamengo amassou, passou por cima, passou o trator do Madureira, né? 3-0, mais uma grande partida, né? Flamengo jogando muito bem, né? Vale destacar aqui, mais uma vez, parte defensiva do Flamengo. Bem, né? Eu acho que Tito conseguiu armar sua equipe defensivamente do jeito que ele quer, né? Os pontas ajudando os laterais, né? A zaga bastante sólida, né? Aconteceu uma jogada ou outra lá, né, devido à entrada de Davi Luiz, mas mesmo assim Davi Luiz também cresceu muito com a chegada de Tito, viu, pessoal? Vale destacar aqui, eu acho que o Flamengo hoje está servido de zagueiro, né? Além do Flamengo estar servido de bons zagueiros, ainda está fazendo a contratação de Léo Ortiz, né? Isso aí só cresce o nível, né? Só desce o sarrafo para cima. A expectativa é grande, a gente não sabe se o Flamengo... Eu mesmo não sei se o Flamengo vai conseguir ganhar algum título esse ano, né? Mas, como o ano passado, ele entra como principal favorito em todas as competições. Não existe isso aqui de querer esconder. Se vai ganhar é outra coisa, né? Eu acho que esse ano é ano de conquistar títulos, né? Vem coisas grandes por aí. O Flamengo tem uma grande equipe, está fazendo grandes contratações. E além disso, pessoal, tem um cara ali no banco que o jogador olha e respeita, né? E o treinador tem a confiança do jogador, né? O time joga pelo treinador. Você vê o Flamengo do início ao fim, pessoal. Ele aguerrido, né? Lutando pela jogada. Quem entra do mesmo jeito. Então, a tendência é o Flamengo só crescer. Isso é apenas o início, pessoal. Vamos com o pé no chão, porque é apenas o início, né? Se o Flamengo passar mais ou 1 ou 2 jogos sem sofrer gol, vai bater o recorde aí, né? Parece que 11 jogos sem sofrer gol, 10. Isso aí é gratificante, né? Para o início de trabalho de Tito. Mais uma vez, não sofreu gol, a sua defesa não passou perigos. E o Flamengo está firme, né? Para aqueles que achavam que o Flamengo ia ser aquela bagunça, principalmente defensivamente, Tito primeiramente montou um pilar na sua zaga, né? Montou uma estratégia de jogo, um padrão de jogo na sua defesa, laterais apoiando menos, os pontas ajudando os laterais, né? E com isso aí deu uma sustentabilidade ali na sua defesa. Hoje o Flamengo não sofre gol, só sofreu um gol no Campeonato Carioca. Foi no Sub-23, né? Se não tinha levado gol, tinha terminado a primeira fase do Campeonato Carioca. Já imaginou, pessoal? Campeão invicto e sem sofrer um gol, pessoal. Pois é. Então é isso, pessoal. As notícias são as melhores, né? Vamos aqui mais algumas notícias. Sei que o treinador aí da seleção uruguaia vai ter problema, porque aquele não escala Arrascaeta e De La Cruz, né? Aí é problema deles lá, né? Jogador que entrou, pessoal, e entrou bem também, né? Eu acho que é questão de detalhes. Vina, né? Tomar a posição de Ayrton Lucas. Vale destacar aqui que Ayrton Lucas está jogando muita bola. Inclusive foi convocado para a seleção brasileira. E com isso, o Flamengo vai ficar aí 12 jogos, pessoal. É isso mesmo. 12 jogos sem ter um lateral esquerdo. Por quê? Vina para a seleção uruguaia e Ayrton Lucas para a seleção brasileira, né? Com isso, né, a Copa América aqui no Brasil não para o calendário, né? E o Flamengo vai jogar aí 12 jogos, né? 9 ou 10 do Campeonato Brasileiro e 2 da Copa do Brasil, sem um lateral esquerdo, né? Aí eu vejo alguns jogadores dizer aí que o Flamengo não é prejudicado. Isso eu tô dizendo só lateral esquerda, pessoal. O Flamengo não vai jogar sem lateral esquerdo. Aí não vai jogar sem lateral direito o titular, que é Varela, também que vamos falar daqui a pouco, tá na seleção uruguaia. Não vai jogar sem De La Cruz, vai jogar sem Arrascaeta, vai jogar sem Pulgar. E olha que a seleção brasileira poderia ter levado um zagueiro do Flamengo, poderia ter levado um atacante, né? Pedro, o Everton Cebolinha.
Pois é, eu acho que se fosse parar para a data FIFA, tinha ido muito mais jogadores do Flamengo. Tinha ido Léo Pereira, tinha ido Pedro e Cebolinha. Mas não para, né? O futebol brasileiro é aquela organização. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Eu sei que Vina hoje, pessoal, entrou bem, né? Ele tá um pouco ainda fora de ritmo. Isso aí ele vai pegando aos poucos, né? Ayrton Lucas não jogou. Mas Vina é questão de detalhes também para ele ser titular. Acho que a lateral de esquerda hoje do Flamengo está bem servida, né? O Vina e o Ayrton Lucas, 2 jogadores selecionados, né? 2 jogadores de seleção. Quem entrar vai dar conta do recado, pessoal. Como eu falei, pessoal, Varela, né? Como é impressionante que quando o Tite chegou no Flamengo, esse cara aí tava por baixo, né? A gente não sabia quem era o lateral direito do Flamengo. A gente pedia... Quando o Varela tava jogando, a gente pedia o Wesley. Quando o Wesley tava jogando, a gente pedia Varela. E, na verdade, a gente queria uma contratação, né? Mas Tite enxergou em Varela qualidades. Eu acho que no Flamengo não trouxe um lateral, até porque ele é convocado da seleção uruguaia, né? Não ia trazer um jogador do calibre de Varela para não ter uma análise, né, que o cara pode render, né? Pois é, Tite conseguiu botar o cara para jogar. Hoje ele tanto apoia como marca muito bem, né? É um dos principais jogadores do Flamengo, né? Na defesa tá impecável, né? Você não vê ele afobado igual ao Wesley, né? O Wesley, apesar de ser um garoto, vai aprender muito, vai ser um grande jogador. Mas o Wesley na defesa é afobado. Ele chega fazendo faltas bestas, né? Inclusive, quem não lembra daquela falta do Olímpia, né? No gol de cabeça que tirou o Flamengo da Libertadores. Mas não esqueça isso, né? Pois é, o assunto aqui é Varela, jogando muita bola, merece ser titular hoje. É titular absoluto, sem sombra de dúvida. Ele não tem revezado com o Wesley, é titular em todos os jogos. É um jogador que deu a volta por cima, pessoal. Com certeza deu a volta por cima. E merece, né? E merece, que desde que chegou, é um jogador que se envolveu com polêmicas, principalmente com o Gerson, né? Envolveu em briga. Eu acho que ele esqueceu aquele assunto, até porque o ambiente do Flamengo era bastante conturbado, né? Com o Sampaoli, com o preparador físico. Olha, acho que todo mundo se deu mal naquela época ali, né? E o Flamengo amassou, passou o trator, campeão, indiscutível. A mídia está discutindo o jogo, não tem discussão. O Flamengo poderia ter terminado essa primeira fase do Campeonato Carioca sem ter levado um gol. Só sofreu um gol por causa da sua defesa aí do Sub-23, né? Mas é isso aí, pessoal. Vocês ainda acreditam no Flamengo, campeão de tudo? Se sim, deixem nos comentários, né? Então é isso. Quero aqui agradecer a cada um de vocês pela audiência. E até a próxima, pessoal.